Fala comigo, meu povo. Como que anda seu foco? É sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Código na mesa, entretenimento, palavra de Deus, vários direcionamentos. Eu sou André Martins. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha e é nóis. E hoje nós vamos tratar sobre esse assunto, onde eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que nós devemos pensar é: o que é foco? O que é foco? Deixa eu ler para você o que é foco. É nitidez de uma imagem. É você ter uma imagem diante de você nítida, clara. É a visão de um objetivo bem definido. Além de você ter essa nitidez, você tem a visão, a clareza daquilo que você quer, do seu objetivo. Você tem uma visão clara. O que você precisa aprender aqui nesse vídeo é 3 coisas. O foco é constituído por 3 coisas. A primeira, planejamento. A segunda, disciplina. A terceira, continuidade. Planejamento significa que você deve criar um plano. Já percebeu que a gente, muitas vezes, não planejamos muito bem? Não somos ensinados a planejar. Muitas vezes, somos ensinados a gastar, a desfrutar, sem planejamento, sem preparação, porque planejamento fala de preparação. Nós não temos tido foco porque nós não planejamos, nós não nos preparamos, nós não nos organizamos. Planejamento também fala de organização. Então olha para você ver, precisamos aprender e entender que nós devemos nos preparar para ter foco. Você quer fazer algo amanhã de manhã? Você já tem que planejar hoje. Você já tem que preparar hoje, você tem que se organizar hoje, entendeu? Igual amanhã eu tenho alguns compromissos já cedo. Então o que eu tenho que fazer? Já me organizar na noite anterior, entendeu? O segundo lugar que fala de disciplina. Quer ter foco? Tenha disciplina. Disciplina significa o quê? Cumprimento de responsabilidades. Como anda a sua disciplina? Você tem sido uma pessoa disciplinada? Você tem cumprido com as suas responsabilidades? Se você quer ter foco, você tem que ser uma pessoa disciplinada. Você tem que ter palavra. Você tem que ter pudor, você tem que ter compromisso, né? Você disse que vai fazer, então você tem que lutar para fazer. Disciplina fala desse cumprimento de responsabilidade. Disciplina fala também de obediência às regras e aos superiores. Como anda o seu comportamento em relação também às regras que estão diante de você? Aos seus deveres diante de Deus, diante das leis, diante dos homens? Isso também vai te influenciar a ter foco. Ao seu respeito, ao seu comportamento. Entendeu? Porque disciplina também fala de bom comportamento. Muitas pessoas não valorizam o bom comportamento. Acham que tem que ser do jeito delas. Não estou falando para você deixar de ser quem é você. Mas você ter a disciplina vai moldar e vai te aperfeiçoar para que você seja você de uma forma melhor, de uma forma mais agradável. Uma pessoa indisciplinada, ninguém quer ela por perto. Uma pessoa indisciplinada, ela não consegue terminar nada daquilo que ela começa. E não é o que Deus tem para você. Terceiro, fala de, para ter foco, você tem que ter continuidade. É sem interrupções. Você não pode deixar com que algumas coisas te interrompam. Você não pode permitir que algumas coisas interrompam aquilo que você quer fazer. Entendeu? Você tem que lutar. Você não pode deixar que as interrupções te atrapalhem. Continuidade fala de insistência. Como que anda a sua insistência? Depois você pensa, de 1 a 10, mede aí. Você tem insistido com aquilo que você disse que quer ter foco? Você disse que quer correr na avenida, mas você já insistiu? Você venceu o primeiro dia? Você venceu a primeira semana? Você está sendo insistente? Porque os primeiros dias na academia, em muitas coisas, é doloroso, é chato.
você vai ter que se adaptar. Muitas vezes, no primeiro dia, você já vai querer desistir de tudo, você já vai querer nunca mais voltar. Você tem que ter continuidade, você tem que ter insistência. Continuidade significa também persistência. É persistir, é insistir com aquilo ali, é você perseverar. E todo momento Deus, ele falava para o povo de Deus perseverar, porque eles iam alcançar. Se nós for fiel, nós vamos alcançar a promessa. Você tem que ter continuidade. Continuidade fala de prosseguimento. Você prossegue fazendo aquilo. Isso fala de algo diariamente, todos os dias. É você buscar a constância. Então esses são os 3 pontos para você ter foco. O foco é constituído por essas 3 coisas. Planejamento, disciplina, continuidade. Agora olha para você ver. O Steve Jobs, né, criador da Apple, iPhone, ele disse uma frase simples, mas interessante. O simples pode ser mais difícil do que o complexo. E quantas coisas que a gente muitas vezes colocamos os nossos olhos e não prestamos a devida atenção, porque muitas vezes nós estamos presos no complexo, no mais difícil. Nós queremos sempre fazer o mais difícil, o mais trabalhoso. E deixamos de ter constância, de ter continuidade no simples. Igual eu coloquei um propósito de me fazer de ler um capítulo por dia. É simples, mas não tem sido fácil. Olha para você ver, não tem sido fácil. Por quê? Porque eu coloquei um propósito. Então, muitas vezes você tem que começar do simples. Se você seguir o simples, você vai vencer o complexo. E olha para você ver o que Jesus disse lá em Mateus 9:5. Jesus disse: pois, o que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Olha para você ver. Qual que é mais fácil dizer? Tinha diante de Jesus e diante das pessoas que estavam criticando Jesus, um homem que precisava de cura. Só que Jesus fala com ele, perdoados estão os teus pecados. E as pessoas começam a criticar. Você precisa entender que as pessoas vão criticar o simples que você faz. Ou até você mesmo. Já percebeu que a gente fala assim, mas eu estou fazendo só isso? É nós criticando o simples que a gente faz. E Jesus está falando assim, qual que é mais fácil dizer? Dizer, não fazer. Dizer. É mais fácil dizer para um paralítico que perdoados estão o pecado dele. Mas as pessoas estavam indignadas com isso. E Jesus falou assim, para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem tanto poder para perdoar pecados, que eu vou dizer para esse homem, levanta-te e anda. E na hora aquele homem ficou curado. Então nós precisamos pegar e fazer o simples, o fácil, que está nas nossas condições. Pega e faz o simples, irmão. Olha para você ver outra frase aqui interessante, né, que eu estava ouvindo e eu resumi aqui naquilo que eu entendi. Foco não é você dizer sim para a coisa que você irá fazer, mas é você dizer não para centenas de outras coisas boas que estão ao seu redor. Então não é você dizer, não, eu vou focar nisso aqui. Não, isso não é foco. Foco é você falar assim, eu não vou fazer essas outras coisas para mim realizar isso que eu quero. Isso é ter foco. E agora eu encerro aqui com a palavra que Paulo disse para a igreja de Filipenses, no capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Olha para você ver, ele não alcançou. Mas uma coisa eu faço. Ele decidiu fazer uma coisa. Ele não tinha alcançado o objetivo dele, mas ele decidiu fazer algo. E foi o quê? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Ele está deixando claro que ele está tomando uma postura diferente diante daquilo que está diante dele. Olha só, primeiro eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Das, está no plural, né? Então são tantas coisas que você deve deixar para trás por um motivo. Ele fala assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Ele está falando também que a mesma quantidade de coisas que tem para trás, que ele tem deixado para trás, você precisa entender que também tem diante de você. São tantas coisas que você tem que deixar para trás para alcançar as outras tantas que estão diante de você. É uma questão de você entender que você tem que deixar algumas coisas para trás. Talvez é passado. E coisas que você tem que decidir e fazer com que elas ficam lá.
porque elas só vão com você para o seu futuro e só vão permanecer no seu presente se você escolher carregá-las. E Paulo está falando assim, ó, eu resolvi esquecê-las e deixá-las para trás, para me avançar para aquilo que está diante de mim. Então, quando você deixa o que tem que deixar para trás e foca no que está diante de você, você vai entender e vai começar a aprofundar, vai ter mais credibilidade, você vai dar mais crédito àquilo que está diante de você, mas você precisa tomar essa atitude. E Paulo está falando assim, eu deixei, eu tomei uma atitude, eu tomei uma postura diferenciada e agora eu estou seguindo. Então é sobre isso. Quer ter foco? Deixa coisas para trás para que você entenda e veja com clareza, com nitidez, que existem coisas diante de você. E assim o Senhor vai te ajudar a ter foco. Em nome de Jesus. Amém? Curte, compartilha, se inscreva no canal e que Deus possa te abençoar e te ajudar a ter foco. Em nome de Jesus. Deus abençoe.